No segundo semestre de 2023, o mercado imobiliário se transformou em um cenário dramático sob a influência das políticas monetárias do Federal Reserve, Fed, o Banco Central dos Estados Unidos. Esse período foi marcado por mudanças significativas, principalmente devido à resposta do Fed às pressões econômicas. Vamos explorar como essas mudanças remodelaram o panorama do mercado imobiliário residencial e comercial, mergulhando nos dados. A jogada estratégica do Federal Reserve. Em uma tentativa ousada de conter a inflação, o Federal Reserve implementou uma série de aumentos nas taxas de juros ao longo de 2023. Esta ação decisiva levou a um aumento dramático nas taxas de hipotecas, distanciando-se dos baixos históricos experimentados durante a pandemia. No final do terceiro trimestre de 2023, a taxa média de hipotecas de 30 anos, segundo a Freddie Mac, disparou para cerca de 5,8%, um aumento marcante em comparação com as taxas abaixo de 3% dos anos anteriores. Esse aumento representou uma mudança significativa para o mercado imobiliário, que vinha se beneficiando de custos de empréstimos extremamente baixos. O agitado mercado imobiliário residencial. Taxas de hipotecas e o sentimento dos compradores. O aumento nas taxas de hipotecas enviou ondas de choque pelo mercado habitacional. Dados da National Association of Realtors, NAR, mostraram uma imagem clara: as vendas de imóveis existentes caíram cerca de 8,5% em comparação com o mesmo período de 2022. Esse declínio sinalizou um efeito significativo de resfriamento, à medida que os custos de empréstimo mais altos começaram a diminuir o entusiasmo dos compradores de casas. O mercado, que antes se caracterizava por guerras de lanças frenéticas e preços em rápida ascensão, começou a mostrar sinais de normalização. Preços das casas e o enigma do inventário. Apesar da tendência de esfriamento, o mercado imobiliário não desabou como alguns previram. Em vez disso, o índice de preços de casas SP Case-Shiller revelou uma história mais matizada. Os preços das casas continuaram a subir, embora a um ritmo mais lento do que nos anos anteriores. Os preços das casas dos principais centros urbanos viram um aumento moderado ano a ano, indicando um mercado em ajuste, em vez de colapso. Enquanto isso, os níveis de inventário de casas permaneceram teimosamente baixos, em parte devido a desafios contínuos na cadeia de suprimentos e escassez de mão de obra no setor de construção, complicando ainda mais a dinâmica do mercado. As reações dos investidores e os investimentos imobiliários. Mudanças de estratégia para investidores. Os investidores imobiliários enfrentaram uma nova equação com o aumento dos custos de empréstimo. As taxas de juros mais altas exigiram uma reavaliação dos retornos potenciais, especialmente para propriedades de investimento. No entanto, o mercado mostrou resiliência em certos setores. O investimento em propriedades multifamiliares permaneceu forte, impulsionado pela demanda constante por habitação de aluguel. Imóveis comerciais, uma paisagem variada. Os setores de imóveis comerciais experimentaram uma variedade de impactos. Enquanto espaços de escritórios tradicionais em grandes centros urbanos enfrentaram desafios com a continuação da tendência de trabalho remoto, espaços industriais e armazéns viram um aumento na demanda, impulsionados pelo crescimento do comércio eletrônico. Espaços comerciais, por outro lado, continuaram se adaptando às mudanças nos hábitos e preferências dos consumidores. Implicações de longo prazo e projeções. As manobras políticas do Fed estabeleceram um novo curso para o mercado imobiliário rumo a 2024. Os analistas observavam atentamente, especulando que um relaxamento nas pressões inflacionárias poderia levar o Fed a suavizar sua postura em relação às taxas de juros. Tal movimento poderia reavivar a atividade de compra de casas. No entanto, a sombra das condições econômicas globais permaneceu grande, adicionando camadas de incerteza a essas projeções. Conclusão: o segundo semestre de 2023 no mercado imobiliário foi uma verdadeira montanha-russa, impulsionada pelas ações decisivas do Federal Reserve. O aumento das taxas de juros alterou a dinâmica do mercado de habitação, afetando tudo, desde o comportamento dos compradores de casas até as estratégias de investimento.
Embora o mercado tenha esfriado em relação ao ritmo febril anterior, os preços das casas permaneceram relativamente estáveis, e certos setores de imóveis comerciais se adaptaram às novas realidades. O período destacou a influência profunda das políticas macroeconômicas no setor imobiliário, oferecendo um capítulo envolvente na história contínua da economia dos Estados Unidos.